Muitos de vocês chegam aqui na minha consultoria achando que tem um problema em um determinado ponto, sendo que aquele ponto não é nada problemático. O problema está em outro ponto que vocês nem imaginam. E por isso que conversar com um especialista é tão importante. Hoje eu vou pegar essa orientação, né, esse mapa que eu uso nas minhas consultorias e vou trazer aqui para que vocês mesmos consigam analisar a sua situação e entender, olha só, afinal de contas eu estava dando muita atenção a isso, achando que isso aqui era muito problemático e na verdade isso aqui tá de boa, mas isso aqui que eu não tinha percebido antes, que eu não estava dando atenção, é que realmente é o foco, é aqui que eu tenho que resolver. Hoje é isso que você vai entender, fica aqui comigo, bora lá! Olá, eu sou a Cintia e se você é brasileiro e tá vivendo por aí, esse é o canal. Durante o mês de agosto nós estamos com uma campanha promocional muito especial aqui com os nossos seguidores. Todas as consultorias por um preço único. Dá pra você resolver toda a sua vida no exterior, então todos os problemas que você nem sabe quem procurar pra te ajudar, tá aqui, tá no link que eu vou deixar aqui e aqui do lado tá passando as consultoras que estão participando dessa campanha promocional aqui da Contadora do Imigrante. Então vamos começar a análise da sua situação fiscal. Vamos começar a análise da sua situação completa, na verdade, porque o que eu vou passar para vocês aqui é o mapa que eu uso no atendimento dos meus clientes aqui na consultoria. Eu sei que muitos de vocês que me assistem aqui também são consultores, muitos de vocês estão entrando agora no mercado, começando a atender não residentes e ficam perdidos com o que é que você precisa ter atenção na situação do seu cliente e se você mesmo é o contribuinte, o que é que você precisa ter atenção na sua própria situação. Então, para começar, quando vocês chegam aqui e se apresentam para mim na consultoria, a primeira coisa que eu digo é: como tá a sua vida no Brasil? Eu preciso entender o que é que você ainda tem no Brasil e que pode ser tanto de agora, quanto do passado, quanto do futuro, para entender o que é que isso vai influenciar no seu planejamento completo. Então, primeira coisa, você mantém imóveis no Brasil? Por que eu pergunto isso? Porque agora vocês sabem que os imóveis no Brasil têm o CPF. O CPF do seu imóvel é vinculado ao seu CPF. Se tem um outro CPF morando no seu imóvel, a Receita Federal quer saber por que ela não está recebendo o imposto de renda sobre o ganho do aluguel, do rendimento do aluguel que você está tendo naquele imóvel, já que tem outro CPF ali declarando o imposto de renda como se aquela fosse a sua residência. Então é muito importante entender primeiro se vocês têm o imóvel no Brasil e como está o imóvel. Olha, Cintia, eu tenho um imóvel no Brasil, mas ele está fechado. Não tem ninguém vivendo, ele está totalmente fechado, eu só uso quando eu vou lá de férias. É excelente. Nesses casos, você realmente não precisa se preocupar, porque ele está fechado, não tem nenhum outro CPF declarando que vive ali no CPF do seu imóvel. Cintia, eu tenho um CPF e ele está alugado. Ele está alugado de que forma? Ele está alugado diretamente com o inquilino, ele está alugado por uma imobiliária ou ele está alugado para um CNPJ? Tudo isso muda a análise da sua situação e também muda as orientações que a gente passa, já que se o seu imóvel está vinculado a um CNPJ ou a uma imobiliária, tem ali uma pessoa jurídica mais capacitada tecnicamente para reter os 15% do seu rendimento do aluguel. Quando o seu imóvel está vinculado ao inquilino diretamente a um outro CPF, provavelmente é uma pessoa que nunca ouviu falar de FDRINF, DCTF Web, nem nada disso. Então o processo fica muito mais complexo. Ou aquela pessoa vai ter que contratar um contador para poder estar fazendo aquele processo ali para ela, porque no caso de você estar alugando o imóvel de um não residente, você se torna um substituto tributário. Ou seja, a Receita Federal vai cobrar de você, inquilino, os 15% do imposto sobre o rendimento do aluguel que você está pagando para aquele não residente. Normalmente o que acontece é que é preferível que essa pessoa, ou o inquilino, ou o próprio proprietário, alugue esse imóvel já cobrando esses 15% a mais e contrate um profissional para poder fazer o processo da retenção do imposto de renda, pagamento da DAF e no mês seguinte a emissão das declarações acessórias. Esse é só o início da consultoria e aí eu já sei com o que é que eu preciso me preocupar com relação a imóveis. E aí a segunda pergunta é: você tem investimentos no Brasil? Se você tem investimentos no Brasil, pode ser que você não consiga fazer a saída fiscal sem antes dar uma reequilibrada aí na sua carteira de investimentos. E assim, você vai conseguir fazer a sua saída fiscal. Dizer que você não vai conseguir fazer não
está correto. Então, o ideal é que você não faça a sua saída fiscal antes de ajustar como é que estão os seus investimentos, porque se você fizer a saída fiscal e em seguida, por exemplo, resgatar uma previdência privada ou investimentos em ações, em fundos, você cai na malha, e ao cair na malha, você cai na obrigatoriedade de declarar o imposto de renda, o que acaba por anular a sua saída fiscal. Então, para vocês que pensam em fazer a saída retroativa, é muito importante perceber se, por exemplo, você quer fazer a saída retroativa a 2020, mas em 2022 você vendeu 100 mil em ações e não declarou, e não tem o gov.br, não está acompanhando o seu histórico. Não adianta você voltar a 2020 e fazer a saída fiscal, porque em 2022 você vai cair na malha com certeza se você não declarou o imposto de renda. Não adianta você fazer a saída retroativa 2020 se em 2022 você declarou o imposto de renda, porque uma declaração de imposto de renda anula uma declaração de saída fiscal. Então toda essa análise precisa ser feita para também descobrir qual é a data ideal da sua caracterização de não residente. Muitos de vocês ficam assim: ah, Cíntia, mas essa não é a minha data de caracterização, eu não saí em 2023, eu saí em 2020. Tá, mas não adianta declarar 2020 se você fez uma declaração de imposto de renda em 2021, 22, 23. Às vezes a gente só consegue declarar em 2024. Não é sempre que é recomendado cancelar todas as declarações. A gente, inclusive, teve um diferimento de uma solicitação de cancelamento de declaração que a gente fez no ano passado e só foi sair agora, 8 meses depois da nossa solicitação. E assim, a gente consegue analisar toda a investigação que a Receita Federal fez ali na vida do nosso cliente, e a gente viu que eles vasculharam tudo para poder garantir que ele realmente não era residente fiscal. O que foi que aconteceu foi que ele fez uma declaração de saída definitiva, declarando todos os rendimentos dele no exterior no Carnê-Leão. Deu um valor muito alto de imposto a pagar, e quando ele veio falar com a gente, porque ele fez da cabeça dele, sem uma orientação adequada, eu falei: olha, analisando aqui sua situação, a gente consegue pedir o cancelamento para que você não pague esse DARF com esse valor altíssimo de imposto de renda, porque essa aí, Carnê-Leão, nunca deveria ter sido declarado. Quando um profissional analisa a sua situação, a gente consegue perceber isso. Quando vocês mesmos analisam, vocês criam muitos problemas, inclusive a gente teve vários problemas aqui com relação à solicitação de cancelamento de declaração, que a gente sabia que ia ser indeferida e que acaba causando mais problema ainda do que se vocês tivessem feito da forma correta ou se vocês não tivessem feito nada. Então é muito importante que vocês contratem um profissional adequado, aproveitem a promoção, a campanha promocional aqui da Contadora do Imigrante nesse mês de agosto para deixar a sua situação regularizada, porque o barato pode sair muito caro. Muitos de nossos clientes perceberam isso, acabaram que primeiro tiveram que pagar caro para depois vir procurar a gente. Então não precisa você passar por isso, tá? Próxima questão que eu pergunto sempre logo no início da consultoria é: você tem empresas no Brasil? Você fatura? Você emite nota? Se for MEI ou Simples Nacional, a gente vai precisar transformar sua empresa em lucro real ou lucro presumido, e o ideal é que você não seja sócio administrador. Você pode dar 1% da sua empresa para um tio, para um primo, para a irmã, para a avó e deixar ela como sócia administradora com poderes restritos ali de acordo com o contrato social, mas você não pode ter MEI ou Simples Nacional. MEI simplesmente não vai permitir que você emita a sua declaração de saída. Se você tem o MEI aberto, você vai tentar emitir a declaração e vai ser barrado, né? Vai aparecer lá um bloquezinho dizendo que você não pode emitir a declaração de saída porque você tem MEI. O Simples Nacional é um benefício fiscal para residente fiscal. Os impostos são muito reduzidos, né? É uma categoria de fomento ali para poder ajudar as pequenas empresas. O não residente não tem direito a isso. Então você que fez a saída fiscal ou que vai fazer não tem direito a ter um Simples Nacional no Brasil. Precisa mesmo ser lucro real ou lucro presumido. Então a gente precisa também analisar isso, como é que a gente vai estar viabilizando aí esse processo. Será que realmente vale a pena manter a empresa no Brasil? Será que não é melhor você começar a faturar onde você está? E todas essas análises precisam ser feitas. Se você é aposentado no Brasil, a situação é bem simples, basta você notificar a fonte pagadora de que você fez a saída fiscal e a tributação continua igual, né? Desde outubro de 2024 que o STF decidiu que residente e não residente tem a mesma tributação sobre rendimento de aposentadoria e pensão. Pensão alimentícia não conta, tá? Pensão alimentícia é isenta, tanto para residente quanto para não residente, desde 2022. E trabalho. Eu preciso saber qual é o seu vínculo de trabalho. Se você está saindo do Brasil e mantém um vínculo de trabalho, principalmente com órgãos públicos, pode ser que não seja possível fazer sua saída fiscal, porque tem contratos, tem órgãos que não permitem a saída fiscal. Porque pode ser que exista na lei fiscal lá
lá do país onde você está indo, uma cláusula que diga que você não precisa se tornar residente fiscal naquele país, porque o seu vínculo continua com o Brasil. A depender do trabalho que você vai prestar naquele país, mantendo um vínculo fiscal com o Brasil, pode ser que você seja isento ou que você seja dispensado. Na própria lei brasileira, tem lá dizendo que você pode sim vir viver no Brasil, mas continuar prestando conta somente para o país de onde você veio. No caso, por exemplo, de você trabalhar em uma embaixada. Existe essa possibilidade. Então é muito importante analisar o acordo de não tributação e a lei fiscal do país aonde você está indo viver. O ideal mesmo é que a gente tenha somente uma residência fiscal, porque a gente só precisa declarar imposto de renda para um lugar, a gente só precisa prestar contas para um lugar e só precisa pagar imposto para um lugar. Existem algumas outras perguntinhas que eu vou fazendo ali durante o início, né, da consultoria, se a pessoa está de repente passando por um processo de inventário, se ela é inventariante, é bastante problemático. Se você está pretendendo voltar ao Brasil, tudo isso faz parte do planejamento também, precisa ser analisado, mas essa base aqui de entendimento de imóveis, de investimentos, de rendimentos, né, que você tem no Brasil, diversos, e de empresa, é a base do entendimento que você vai precisar ter para poder continuar fazendo a consultoria e também, no caso, né, de você estar você mesmo analisando, você é seu próprio consultor. Então, você está fazendo a consultoria para você, você precisa entender bem pelo menos esses 4 pontos. E agora, nessa segunda fase, a gente vai entender como é que está a sua vida no exterior. Primeiro, a gente precisa entender que a declaração de saída definitiva serve para proteger os nossos rendimentos do exterior da Receita Federal do Brasil. Perfeito, excelente. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu faço a saída fiscal, eu continuo tendo que pagar imposto para a Receita Federal dos rendimentos que eu tenho no Brasil, mas não tenho que pagar imposto sobre os rendimentos que eu tenho no exterior. Logo, se eu não tenho rendimentos no exterior, eu não preciso fazer a saída fiscal. Exatamente. É como os nômades digitais. Digamos que eu sou brasileira e criei meu canal no YouTube e eu vivo disso, do meu canal. E eu decidi sair pelo mundo, tá? Eu não tenho rendimento no exterior. O meu canal do YouTube está vinculado ao Brasil. Então, se você saiu do Brasil e não tem rendimento no exterior, não tem com que você tá preocupado de estar fazendo saída fiscal. Muitas vezes vocês ficam muito preocupados porque tem muito terrorismo na internet falando sobre isso e vocês chegam aqui nervosos, com crise de ansiedade, já estão sem dormir há 3 dias. Não façam isso com vocês mesmos. Se vocês são aposentados no Brasil e só tem renda no Brasil, se você é nômade digital, sua renda tá toda no Brasil, você só leva o dinheiro pro exterior, mas os impostos você paga todo no Brasil, não tem com que se preocupar com a saída fiscal. Beleza? Eu sei que só de falar isso eu já tô perdendo aqui um monte de consultoria, né? Porque vocês podiam estar vindo falar comigo e não estão vindo falar comigo, porque agora vocês sabem que não precisa fazer a saída fiscal, mas tudo bem. Eu prefiro ver vocês tranquilos, em paz, sabendo que estão regulares com a Receita Federal, do que ficar vendendo consultoria. Então vamos lá. Já sei que você não tem rendimento no exterior, vou falar de outros assuntos. Vou falar sobre a importância de você declarar corretamente no país onde você está vivendo o seu rendimento do Brasil, né? Porque se você mora no Reino Unido, na Alemanha, Portugal, qualquer lugar que seja, menos no Japão, né? Porque no Japão, os 5 primeiros anos que você vive lá, você não é residente fiscal. O Japão não cobra que você declare os rendimentos no exterior para o Japão, somente a partir do 6º ano. Mas se você vive em qualquer outro lugar do mundo, você precisa sim declarar os rendimentos que você tem no Brasil. Então, se você vive aqui em Portugal, por exemplo, Cintia, eu vivo em Portugal, eu tenho residente não habitual e por isso eu não declaro imposto de renda. Tô certo, né? Tá tudo bem. Tá tudo errado. Você precisa sim declarar o imposto de renda em Portugal e Portugal vai tributar tudo o que puder que já não tenha sido tributado pelo Brasil e que você já tenha usado o crédito lá que você pagou de imposto de renda no Brasil, em Portugal, pode usar como crédito, mas Portugal vai tentar tributar também. A aposentadoria pública recebida no Brasil não é tributada em Portugal, tá? E pelo que eu entendi, pensão também não. Então, esses são os rendimentos que não são tributados, são 0 tributação em Portugal. Mas qualquer outro rendimento que você tenha vai ser tributado em Portugal, sim, vai ser tributado na Alemanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos, em tudo que é lugar. Então, se você saiu do Brasil e não vai ter rendimento no exterior, saiba que o país onde você vai viver vai querer tributar você. E aí a gente passa para uma questão muito importante que é acordos de não tributação. O país onde você vive tem acordo com o Brasil? Se o país onde você vive tem acordo de não tributação com o Brasil, é excelente, a nossa análise é uma. Se o país onde você vive não tem acordo, como por exemplo a Austrália, a nossa análise é outra. A nossa análise nunca vai ser, será que vale a pena fazer a saída fiscal? Porque se o país onde você vive não tem acordo com o Brasil, você precisa fazer
fazer a saída fiscal, não tem escolha. Por quê? Porque toda a renda que você tiver nesse país vai ser tributada novamente a 100% no Brasil. Então, Cíntia, mas eu já pago 30% de imposto de renda na Austrália. problema seu. O Brasil vai tributar 27,5%. Ele não quer saber, não existe acordo entre esses dois países. Então, se você está vivendo em um país que não tem acordo com o Brasil ou em um paraíso fiscal, saída fiscal é obrigatória para você, o quanto antes, o mais rápido possível. Aí, se vocês chegam aqui, e eu já fiz a primeira parte, né? A análise ali da primeira parte. Então, às vezes, vocês chegam aqui e me dizem assim, Cíntia, Eu tenho uma carteira de investimento de 8 milhões de reais no Brasil. Eu não quero me desfazer dessa carteira. E eu vivo no México. Aqui no México, Brasil e México tem acordo de não tributação. Aqui no México eu pago 32% de imposto de renda sobre meus rendimentos. aí a gente precisa estudar o acordo de não tributação, porque se no acordo de não tributação estiver dizendo que aquele tipo de rendimento que você tem no México é isento no Brasil, você não precisa nem preencher o Carnê-Leão. Dá para declarar em rendimentos isentos e não tributáveis, mas isso precisa ser analisado por um advogado tributarista. Neste caso, você vai vir falar com a Arine, também está aqui na nossa campanha promocional, e o link eu vou deixar aqui no card para você já agendar para ela analisar o acordo de não tributação e te dizer, olha, esse tipo de rendimento que você tem é isento, vamos lançar em rendimentos isentos e não tributáveis e você mantém a residência fiscal no Brasil, e dessa forma você pode manter todos os seus investimentos do jeito que tá, tudo bonitinho. Observação, tem que declarar para o México também o rendimento que você está tendo dos seus investimentos no Brasil, tá? Virou residente fiscal em outro país, tem que declarar o que está ganhando no Brasil. Ou então, olha, dá para usar o imposto que você está pagando aqui no México como crédito no Brasil, mas a gente não consegue garantir que você não vai ter imposto nenhum de renda a pagar. A gente vai ter que fazer algumas simulações. E aí a gente vai, faz as simulações, faz os cálculos todos e te diz, olha, vai ter imposto a pagar ou não vai ter? É vantagem você manter a residência fiscal ou não é vantagem? Tudo isso aí vai depender de cada caso, tá bom? Entender a relação Brasil e exterior, quando você faz a saída fiscal, como é que vai ficar? Primeiro a gente tem que analisar como é que fica se você não fizer a saída fiscal e como é que fica se você fizer a saída fiscal. E aí a gente consegue te dizer, olha, é mais vantajoso para você isto ou aquilo. E aí vocês pensam, Cíntia, dá pra fazer essa análise toda em 45 minutos? gente, dá pra fazer análise e eu ainda fico batendo papo com vocês. Porque eu tenho mais de 3 anos de experiência fazendo isso aqui. A gente tem mais de 200 e-mails trocados com a Receita Federal sobre todos os assuntos possíveis. A gente tem aqui uma expertise. Por quê? Porque a gente atendeu mais de 3 mil brasileiros aqui. A nossa equipe completa. A gente faz mais de 500 declarações de saída definitiva por ano. É assim, eu olho pra vocês. Sabe quando o médico olha pro paciente e já sabe qual é o problema? Eu olho pra vocês e eu já sei qual é o problema. Muitos de vocês que já foram atendidos aqui por mim sabem que vocês chegaram falando uma coisa e eu olho e eu vou lá no ponto e eu digo assim, mas e isso aqui? Você já pensou sobre isso? E vocês dizem, Nossa, ainda bem que você tocou nesse assunto. porque parece que eu sinto, eu sei qual é a pendência que vocês têm que resolver. Dá sim pra resolver em 45 minutos. Muitas vezes dá até pra fazer a consultoria de 2 pessoas, quando são casais, dá pra fazer a consultoria do casal nesses 45 minutos, tá? Então podem sim agendar sem medo, sem estresse. E eu vejo vocês na consultoria. Não esquece de curtir, se inscrever aqui no canal. Deixe aqui seus comentários, as suas dúvidas, que eu respondo todo mundo. Vocês já viram que eu respondo todo mundo, né? Então deixe aqui suas dúvidas, seus comentários. Tchau!